No Rio de Janeiro, foi realizada a primeira audiência de instrução do caso João Pedro, que aos 14 anos foi morto dentro de casa durante uma operação da Polícia Federal em São Gonçalo, região metropolitana do estado. Nesta primeira etapa, foram ouvidas as testemunhas de acusação. A reportagem é de Viviane Nascimento. Foram mais de 2 anos de uma espera angustiante para que se começasse a discutir judicialmente o assassinato de João Pedro. O jovem foi morto pela Polícia Federal enquanto brincava dentro de casa com os primos no dia 18 de maio de 2020, no período mais rigoroso de confinamento pela pandemia de Covid-19. Isso não existe de você invadir uma casa atirando. Eu tenho certeza que se fosse na Zona Sul, né, eles não entrariam da forma que eles entraram, e tenho certeza também que se não fosse um caso de um morador de favela, com certeza a justiça já tinha sido feita, né? E um descaso total mesmo com a minha família, né? Essas 17 horas que nós ficamos ainda à procura do corpo e ninguém dava uma satisfação, e estamos ainda, né, esses 2 anos aguardando essa resposta da justiça. Familiares e amigos de João Pedro organizaram um protesto silencioso na porta do fórum. Para que o mundo e o Estado veja que esse crime não pode ficar impune. Foi apenas um jovem de 14 anos que teve a sua vida tirada por aquele que era para defendê-lo. Uma campanha virtual por justiça já conta com assinaturas de pessoas de várias partes do mundo. Atualmente a gente está com essa petição no ar, são mais de 3 milhões de pessoas aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, exigindo justiça e que acompanhando o caso juntamente com ela. A gente está falando de uma criança negra, né, que foi assassinada, estava brincando, né, com seus amigos. Então, em um país em que o número de homicídios é muito grande, a gente mostrar essa importância, mostrar que essas pessoas não estão sozinhas, é fundamental, né, para que eles possam conseguir justiça. O caso de João Pedro é representativo da falência da política de segurança pública aplicada nas periferias do Rio e do modo como o Estado trata vítimas e familiares de uma guerra que parece ter sido travada apenas contra os pobres. Aquela comunidade onde João Pedro foi executado, ela sofreu várias operações e operações que resultaram em chacinas. Isso depois da morte do João Pedro. Isso significa para nós que nada mudou. Infelizmente, porque não se adota política. Não se adota política pública para a favela. O que se tem é o braço armado o tempo todo ferindo essas pessoas, matando essas pessoas que moram nesses territórios. Na primeira audiência de instrução foram ouvidos 5 adolescentes que estavam com João Pedro na hora do assassinato, mais 2 familiares e a perita que fez a reconstituição do caso. A próxima audiência, quando serão ouvidas testemunhas de defesa, ocorrerá em novembro. Ainda não há data para que os 3 policiais acusados de homicídio e fraude processual sejam ouvidos. A expectativa da família é de que o caso vá à júri popular. É um tempo muito cruel, né? Porque a gente vai se desfalecendo aos poucos. E são 2 anos de muita luta, né? 2 anos de não viver o luto, né? De você ter que transformar o luto em luta. Então eu posso dizer assim que são os 2 piores anos da minha vida, né? Porque nós não esperávamos estar vivendo tudo isso. Mas esperamos que a justiça faça parte dela, né? Reforçando, o nome do menino de 14 anos morto durante a operação policial é João Pedro.